Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo ao estudo de hoje, segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, e hoje nós temos um tema muito especial. Abordagem sincera e cuidadosa é o título do estudo da lição de hoje. Sim, é um desafio para todo estudante da Bíblia, todos sem exceção. É um desafio a atender o convite de permitir que a Bíblia diga o que ela quer dizer. Ou seja, quando eu e você nos deparamos com um texto bíblico, nós precisamos usar de integridade. Sim, é uma virtude rara em muitas pessoas, mas que deve alcançar o coração de todo cristão, independente de cristão ou não, de todo estudante da palavra inspirada. É quando você tem condição de permitir que o texto lhe diga o que está escrito para dizer e que você, de alguma maneira, tenha condições de assumir honestamente, sinceramente, que você não tem todas as respostas para todas as perguntas em relação ao texto bíblico, caso uma pergunta que você não domine, não conheça o assunto, não tenha interação com a matéria, lhe seja trazida, lhe seja apresentada. Abordagem honesta e cuidadosa em relação ao texto bíblico é uma matéria de salvação para o estudante da Bíblia e para os alunos daquele que estudam a Bíblia consigo. Eu começo a meditação de hoje lembrando o seguinte: é difícil imaginar que um momento ou outro você não tenha enfrentado esse problema. A questão é, como você reagiu? Quando você foi questionado sobre alguma doutrina bíblica, sobre algum tema da Bíblia, e você não dominava o assunto, ou ainda não domina, ou não tinha todas as respostas, como é a sua reação? Como você reagiu quando você viveu essa situação? Você admitiu que não tinha resposta plena? Você admitiu que a Bíblia não é clara suficientemente sobre esse assunto e há de se estudar de forma mais cautelosa, demorada e dedicada para se encontrar uma resposta honesta? Qual foi a sua resposta? Sim, porque a sua resposta ela é fundamental para alimentar a sua doutrina teológica em relação à Bíblia e também a fé dos que estudam a Bíblia com você. A capacidade do ser humano em admitir que não tem a resposta é uma virtude, não uma vergonha. Muitos têm desistido do estudo bíblico porque percebem que estão sendo enrolados, engabelados por pessoas que não dominam determinados assuntos e matérias e não suportam admitir que não são instruídos de tudo em determinados assuntos. Como devemos lidar com as passagens difíceis? As passagens difíceis estão aqui para nos estimular um estudo mais dedicado e apurado. Nada de superficial. Talvez você não consiga responder nem mesmo em pouco tempo. Mas entenda, uma questão difícil não é uma questão impossível. Então você precisa se colocar no seu devido lugar, ter humildade suficiente e buscar com diligente oração e estudo a resposta para todo e qualquer assunto. A Bíblia ainda nos dá uma oportunidade. Em algum lugar da Bíblia, no Novo Testamento, está escrito: aquilo que não foi revelado não é para o nosso conhecimento. Mas até chegarmos a esse ponto, nós temos a liberdade e a voluntariedade de buscar respostas para toda e qualquer questão. A sinceridade nos resguarda de fugir de quaisquer dificuldades ou de tentar ocultá-las. Já a honestidade também nos impede de dar respostas superficiais que realmente não suportam a um exame minucioso. Deus se agrada da sinceridade e da integridade. Como é terrível quando você responde qualquer assunto, mesmo que não seja bíblico, sobre a sua soberba, arrogância, sobre o seu achismo, e isso facilmente desmorona quando a resposta correta vem à tona. As pessoas sinceras lidam com as dificuldades da Bíblia de tal maneira que são cuidadosas em não apresentar informações
fora do contexto. Isso aqui é um crime bárbaro e comum. Você retirar um texto do seu contexto e distorcê-lo, adaptá-lo à sua visão teológica do tema e seguir crendo que isso foi o que a Bíblia disse quando ela jamais disse aquilo. Essa é a teologia tua, humana. Pode ser a minha, se eu fizer também essa prática. Mas eu e você precisamos fugir de tirarmos os textos bíblicos dos seus contextos. Não é isso? A dica de sempre é ler um verso acima ou abaixo, ler uma seção da Bíblia, ler um capítulo. Em alguns casos, ler um capítulo anterior e um capítulo posterior ao que estamos estudando. Em algumas questões, ler o livro inteiro da Bíblia para entender o que esse tema quer nos dizer. Distorcer a verdade com linguagem tendenciosa, nem enganar os outros por meio de manipulação de evidências. Olha, esse texto aqui sugere. Talvez o autor tenha tentado dizer tal coisa nessa direção. Cuidado com isso. A sua fé pode se enfraquecer com um estudo sem pilastras sólidas da convicção e da transparência do texto bíblico. A Bíblia não é um livro fácil, mas ela também não é, na sua maioria, um livro difícil. As suas questões difíceis são em menor número, bem pequeno número de tudo que ela apresenta. E na palavra de Deus não há temas impossíveis. Eu e você precisamos ter a humildade suficiente para nos aproximarmos do texto bíblico com o desejo de ouvir a voz de Deus através da ação do Espírito Santo. Um efeito colateral positivo da sinceridade no estudo da Bíblia é que isso gera confiança. E a confiança está no cerne, ou seja, no centro de todos os relacionamentos pessoais saudáveis. Se você está estudando a Bíblia com alguém, por exemplo, e aí surge uma questão que você não sabe a resposta, qual deve ser o seu principal papel e reação? Olha, eu não sei essa resposta. Eu vou procurar saber. Eu vou conversar com alguém que já estudou esse tema. Eu vou conversar com o meu pastor. Eu vou conversar com um dos líderes espirituais da minha igreja. Eu vou procurar na rádio e no canal de televisão que nós temos como apoio. Eu vou mandar um e-mail para um teólogo que domina muito isso aqui. Em algum momento eu vou ter a resposta que você está procurando. Sim. Você não nasceu sabendo tudo. Vai estudar a Bíblia a vida toda e vai morrer sem entender toda a sua apresentação. Porque a Bíblia é o resumo do caráter de Deus e nós só vamos compreender o caráter de Deus de forma plena nos céus, quando estivermos com Ele pela eternidade, convivendo com um Deus de amor. É melhor afirmar não saber como responder a pergunta ou explicar com precisão o assunto do que tentar forçar o texto a dizer o que se quer que ele diga. Que tentação gostosa, o que leva a conclusões equivocadas. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a assumir um posto de responder questões que não estamos habilitados para isso. Você imagina se você é um professor secular numa sala de aula e um aluno te faz uma questão e você não sabe responder. Preste atenção nesse exemplo que estou criando aqui para você e para mim. Se o aluno já sabe a resposta e de alguma maneira percebeu que você não sabe, você realmente vai se envergonhar de tentar fazer com que ele creia naquilo que não é verdade. Pare para pensar nesse exemplo. Professores seculares devem se proteger disso para manterem seu emprego. Eu e você, estudantes da Bíblia, devemos nos proteger dessa situação para buscar manter a nossa salvação. Pessoas cuidadosas desejam sinceramente conhecer a verdade da palavra de Deus e, portanto, constantemente se certificam de que não chegaram a conclusões precipitadas com base em conhecimento limitado ou evidência frágil. Pessoas atenciosas decidem não negligenciar nenhum aspecto ou detalhe importante. Elas não são apressadas em seu raciocínio. Olha que observação interessante.
mas meticulosos e diligentes em seu estudo da palavra de Deus e de todas as informações relacionadas. São pessoas atenciosas, meticulosas. Elas não estão com pressa. Não há de se ter velocidade aqui para preencher um estudo bíblico ou passarmos por um assunto diferente do que você está tratando. O importante é que a verdade bíblica seja soberana para você e para os demais e que isso estabeleça uma relação de confiança, onde as pessoas possam realmente crer no que você diz, porque estão tranquilas de que as suas palavras são um reflexo do texto bíblico e não a tua opinião pessoal, possivelmente distorcida da verdade, para agradar-lhes os ouvidos. Existe um monte de denominações religiosas, cristãs, protestantes ou não, neste mundo, que trabalham exatamente dessa forma. Distorcem o texto bíblico para atraírem mais e mais pessoas, com os mais diversos interesses e objetivos. A palavra de Deus não deve ser estudada com esse prisma, nunca. Ela deve ser dada de forma transparente e verdadeira. Eu peço você para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, onde vamos ler o único texto do estudo de hoje, que está no capítulo 2. A nossa lição sugere ler o verso 7, mas, em relação ao contexto, eu peço você para lermos o verso 6 e o verso 8 também. Veja só o que diz a lição, a Bíblia em Provérbios capítulo 2, 6, 7 e 8. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, diz o verso 6. O verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. E para completar, o verso 8 ensina: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. É bem isso que estamos discutindo aqui. Sinceridade, transparência, honestidade, integridade, atenção e diligente estudo minucioso dos textos bíblicos é a garantia de que a sua salvação estará cada vez mais firme na sua mente, no seu coração. E daqueles que têm estudado a palavra bíblica com você. No comentário bíblico, a respeito do verso 8 do capítulo 2 de Provérbios, diz assim, em relação ao termo conserva o caminho: a expressão pode se aplicar tanto à proteção divina do perigo, quanto à orientação de Deus para a conduta correta. O nosso Deus é um Deus de retidão. Ele não está interessado em atrair pessoas para perto dele com mentiras, com dissimulações, com meias-verdades, com enganações. Esse tipo de coisa não tem identidade com o caráter de Deus. Essas coisas são erradas. E o nosso Deus é um Deus da coisa certa. As coisas erradas são refutadas pelo nosso Deus. Ele está interessado em pessoas que queiram ser corretas assim como Ele é. Nós devemos imitar o caráter de Deus. Eu quero começar a encerrar o estudo bíblico de hoje, dividindo com você 2, se não 3 comentários que ensinam da seguinte maneira: a honestidade vencerá a longo prazo. Lidar honestamente com as dificuldades significa que não as negamos nem distorcemos as evidências, mas lidamos com elas de maneira imparcial. É muito melhor admitir honestamente que não temos uma resposta satisfatória para uma dificuldade do que distorcer as evidências para torná-las mais ajustáveis à nossa opinião. E para encerrar, sim, escuta aqui. Uma mentira piedosa é talvez a mais destrutiva de todas, porque lança uma sombra de dúvida sobre o caráter de Deus e sua palavra e põe em xeque até a nossa própria integridade. Pense nesses conceitos do estudo bíblico de hoje. O Senhor Deus é Deus de retidão. Ele está me convidando a você para sermos honestos, transparentes, sérios no estudo da Bíblia. Permita que a Bíblia diga aquilo para o qual ela foi escrita. E não tente colocar nos conceitos nem nas evidências do texto bíblico aquilo
que é conveniente para você. Eu e você e os outros estudantes da Bíblia que usarmos esse método, encontraremos um nível tal de bênção através da iluminação do Espírito Santo, que nos conduzirá para as mansões celestiais, hoje e sempre. Amém. Eu fico por aqui na expectativa de te ver amanhã. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.